Bora prosear? Esse episódio é um oferecimento da Trilha da Moda, Clique Internet, Anunciado Saraiva, Clean Lab, LL Society, José Pedro Fotografias, Maidele, Cajueiro Produções, LT Personalizados e Espaço da Beleza e Autoestima. Hoje, a nossa convidada, ela é estudante de nutrição, ela é mãe, esposa, empreendedora e digital influencer. Com vocês, Zara Alencar. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou Zara Alencar, estudante de nutrição, como as meninas já falaram. Sou mãe de Jovazinho, casada com Jovazão e... e também sou proprietária da Academia Top Fit. Ela é tudo e mais um pouco. Ai, é Jesus. completa. Não tem tamanho, mas ó... Zara, é muito, assim, tá muito bom receber você aqui. Fico muito feliz. É um Né? A prazer gente estar tem aqui. uma prosa aí muito boa para dar início agora. Nós fizemos uma caixinha no Instagram, pedimos sugestões dos seguidores, né? Para saber quais são as curiosidades, as coisas que eles querem saber sobre Zara Alencar. E seus seguidores interagiram muito, viu? Foram muitas perguntas. Os seguidores delas são fiéis Ai, e Jesus. interagiram bastante com a gente e fizeram muitas perguntas, né? Eu acho que a gente pode começar com o que te tornou uma figura pública, né? Conhecida, que foi o Instagram, né? Uhum. Então, a sua vida de blogueira, né? Como uma As das pessoas perguntas falam, né? fizeram aqui para a nossa caixinha, né? Como foi que você começou a usar o Instagram como uma ferramenta de publicidade para ti, né? Como foi que você começou Qual essa... foi o pontapé inicial, aí a virada de chave? Então, eu comecei trabalhando para algumas lojas no estilo de... Eu ia, tirava foto para as lojas com as roupas da loja e a própria loja divulgava. E eu vi que tinha algumas influencers já na nossa cidade, eu achava muito interessante e sempre quis ser uma, só que eu era muito, muito vergonhosa. Então, isso já me travava total. Tentava gravar vídeos, não, sempre apagava, não vai dar certo. O povo vão rir de mim. E comecei tirando fotos. E quando elas me mandavam, eu começava a postar. E o pessoal, Zara, posta mais foto, posta mais vídeo, não sei o que, aparece mais. E foi assim, comecei divulgando lojas. Tirando foto para lojas, postando as fotos. E daí, então, uma empresa ou outra entrava em contato e foi começando a fazer. Muitas vezes apaguei os vídeos. Depois Gravava. que postava, tu ia lá e apagava? Aham, por vergonha, sabe? E eu dizia, não, mas eu fiz um contrato com a empresa, eu tenho que... Então, eu gravava de novo, postava, via se ficava bom e deixava no ar. E foi aí que fui me acostumando. Então, o Júnior uma vez chegou pra mim e disse, nega, vamos gravar lá pra loja? Ele tem uma loja de material de construção, pra quem não sabe. E então, ele dizia, vamos gravar lá pra loja? Vamos trabalhar lá com a gente? E eu disse, eu vou. E para gravar, assim, sozinha em casa é uma coisa. Para gravar com meio mundo de gente lá na loja e tudo mais, era outra. Mas aí comecei, fui desenrolando e fui vendo que eu gostava muito disso. E eu sou apaixonada por isso, sabe? Por estar gravando, mostrando novidade, mostrando lojas, mostrando utilidades também, salão de beleza, tudo que eu gosto de fazer. Mas eu tenho um critério. Para mim, o trabalho tem que realmente funcionar. Entendeu? Eu vou lá, faço a experiência. Se realmente eu ver que é bom, que dá certo, eu posto. Se não, eu já falo com a empresa, não vai dar certo. E vocês podem até confirmar com alguém que já trabalhou comigo, é sempre assim. Só trabalho com realmente fidelidade. Até porque fica o seu nome também É em o meu jogo, nome, né? né? Falar assim, a Zara indicou. E você chegar lá, você vê que não é um peça produto ser de outra qualidade qualidade, ou um justamente. serviço que não é bom, Não né? é Eu ia bom. fazer até um comentário que uma vez uma pessoa comentou comigo, que é uma pessoa que você trabalha, tem uma parceria com essa pessoa. E essa pessoa comentou assim, que dentre os blogueiros da cidade, você era uma das pessoas que essa pessoa mais teve retorno. Né? Que você sabe lidar, não é só uma postagem assim, que essa pessoa teve um retorno muito grande dos seus seguidores. Então, tem um engajamento muito grande, né? Seu com seus seguidores e eles vão lá conferir o que você realmente está indicando. Né? Então, foi um retorno bem bacana e essa pessoa me comentou isso comigo e eu achei bem interessante. Eu fico Ontem muito ainda feliz. eu comentei com ela, com a Nayane, também sobre outra pessoa que fez um comentário desse tipo, assim, que fez parceria com você e teve retorno.
né? E aí eu acho isso interessante, porque você cria uma credibilidade com as pessoas. Justamente. Se tiveram retorno com você, se aquela pessoa que fechou uma parceria com você teve retorno, é porque você tem credibilidade com os seus seguidores, com as pessoas que te acompanham. Mas, assim, nessa vida de parcerias, né, de digital influencer, já aconteceu, assim, de passar algum perrengue com alguma parceria? Ai, gente, sempre tem. Deixa eu ver algum para contar para vocês. Acontece muito de, tipo, às vezes eu tô lá no Instagram e chega muita mensagem, sabe? Nem sempre eu consigo visualizar todas. E já teve muito parceiro que foi para tentar falar comigo para montar a parceria e eu não consegui responder, porque eu não vi. E quando eu fui olhar de outra vez, a pessoa já veio com muita ignorância, sabe? Ah, você não precisa, você não quer isso. E é o que mais acontece. Achar que você foi soberba e snob. E, tipo, às vezes nem é por isso, é porque eu não consigo realmente. E, sinceramente, já teve também empresas que, tipo, veio falar comigo e eu não pude atender o que a pessoa queria. Porque eu passo isso, credibilidade, para todos os meus seguidores. Então, eu não posso mostrar uma coisa que não é verdade. Né? Não vai indicar um produto que não funciona, né? Por exemplo. Outro perrengue que eu passo, geralmente, é tanto que eu nem recebido de comida. Porque é complicado pra mim, né? Manter a vida fit e comer. Nutricionista e, né? Usa fitness. Fica difícil. Mas aí a gente tem que dosar tudo. Então, eu passei a receber. E, às vezes, tipo, eu sempre experimento, sempre como para poder mostrar e tudo mais. E depois, lá o pessoal lá de casa, todo mundo vai comer para que eu não coma daquele tanto só. E é mais isso mesmo. Nunca teve algo, assim, extraordinário, não. Teve uma pergunta na caixinha que fizeram por ser uma figura pública. O que incomoda em relação aos fãs. Mas, assim, eu queria saber, você considera que tem fãs? Assim, sei lá, acho que não. Mas eu encontro na rua, sabe? Muita gente. Ah, Zara, vamos tirar foto com a minha filha? Ah, não sei o quê. Ou então várias mensagens, sabe? Às vezes no direct. Às vezes eu acordo, tô desanimada. Aí vou olhar o direct. E tem muita mensagem de motivação, sabe? O pessoal, Zara, você arrasa no que faz. Sou sua fã, gosto muito de você. Você realmente traz a sua vida, a sua realidade aqui. E isso é muito massa. São seus admiradores, né? Isso, não considero fãs, admiradores, na verdade. Que admira o trabalho que você desenvolve, isso. Né? E os perrengues é só... Esses dias eu tava em casa, aí eu disse, vou passar na academia para comprar umas coisas que a academia tá precisando. E eu tava lavando roupa e toda desmantelada. Digo, não, mas eu vou. Aí fui, aí passei, fiz as compras e vinha voltando. E cheguei lá na academia, eu disse, Levi, eu vim correndo, porque fiquei pensando, se alguém me encontra na rua, eu desse jeito para tirar uma foto comigo, não, tô desarrumada, fedorenta, não vou querer, não. Aí a gente começou a rir, mas é coisa que acontece, né, com esse pessoal, que sempre pede para tirar foto, não sei o quê, e é Levi muito bom. É irmão de Zara, gente, né? Levi é meu irmão, trabalha comigo também. Lá na academia, né? Outra pergunta foi sobre a vida fitness, né? Quando tu começou com o Instagram, né, fazendo publicidade, você já mantinha essa dieta? Você já era uma musa fitness? Ou isso aconteceu conciliado? Assim, eu treino desde 14 anos, né? Mas sempre foi só pra, tipo, manter o meu psicológico ok. E sempre treinei porque o pessoal sempre tinha muito esse negócio de dizer, Zara, tu é bem pequenininha, Zara, tu é bem magrinha, Zara, tu... E isso me incomodava, né? Incomoda. E eu dizia, rapaz, eu vou entrar na academia, eu vou treinar e eu vou ficar forte. E nesse tempo, Júnior já era minha inspiração, sabe? Porque ele era bem magrinho e o pessoal sempre falava isso com ele e ele ficou forte. Quando eu tinha 14 anos, ele tinha 16 e ele já era forte. Então, eu dizia, eu vou entrar e eu vou ficar igual o Júnior, vou ficar forte para o povo não falar mais de mim. E pronto, começou daí desde os 14 anos. Então, quando eu entrei no Instagram, na verdade, eu já tinha a vida fit e ativa, sabe? E sempre gostei de me alimentar bem e tudo mais. E teve um dia que quando iniciou a pandemia, que foi onde eu realmente comecei no Instagram. Que as lojas começaram a fechar e a gente tinha que tirar fotos para estar postando e vendendo no Instagram, né? Porque a loja não podia estar aberta. E eu comecei a
postar vídeos de treino, porque a gente tinha que treinar em casa, já que não podia ir para academia. E juntou tudo, sabe? Começou os vídeos de treino, começou dando certo, o pessoal começando a seguir muito mais, muita gente vinha falar no direct, pedir ajuda, porque queria treinar em casa, não sabia como, então ia montando como treinar em casa, com poucas coisas, e assim foi. Então, primeiro veio a Vida Fitness, depois veio o Instagram. Depois do Instagram. Você falou já sobre Júnior, uma das perguntas da caixinha, né? É que é um namoro, assim, bem da adolescência, né? Aí a gente queria saber, assim, quantos anos vocês tinham quando vocês começaram a namorar? Hoje estão casados, né? Tem um filhinho. Então, a curiosidade é a idade que vocês começaram a se relacionar. E se vocês, assim, já quando namoravam, almejavam casar, planejavam ter filhos? Então, todo mundo tem aquela primeira paixãozinha, né? Eu tinha 9 anos, bem novinha mesmo. 9 anos. E Júnior sempre foi meu vizinho de rua. A gente sempre morou na mesma rua, meu pai muito amigo do pai dele. E a gente estudou sempre na mesma escola. E todo dia a gente passava para ir para a escola, na volta ele tinha... O pai dele ia buscar todos nós de carro. Então, a gente ia todo mundo junto. E sempre foi assim, sempre teve esse contato. E a minha primeira paixão foi ele, e acredito que a dele também foi eu. Eu tinha 9 anos, ele tinha mais ou menos 11. E foi quando a gente começou a paquerar um com o outro. Bem novinhos mesmo. E daí, então foi só paquera. Quando eu fiz 13 anos, aí aconteceu de dar o primeiro beijo em Júnior, que muito tempo depois, né? 4 anos. Mas a gente mantinha esse relacionamento platônico, né? Com 13 anos, foi a primeira vez que eu fiquei com o Júnior. E daí, então, minha gente, até hoje. Vocês já começaram a namorar? Não, a gente, com 13 anos, a gente sempre manteve esse relacionamento de... Ficava com ele, ele ficava comigo, mas paquerinha, né? Isso. Mas não tinha nada certo, porque pai não deixava de jeito nenhum. E eu sempre gostei, minha gente, de ir pra rua, de namorar. E pai não deixava. Então, ficou meio que escondido por muito tempo, né? Até quando eu fiz 15 anos. Aí, no meu aniversário de 15 anos, ele pediu pra dançar a valsa comigo lá no meu aniversário. E me pediu um beijo na hora da valsa e... Pronto, daí então as coisas foram melhorando, o pai foi aceitando mais. Quando eu estava pertinho de fazer 16 anos, aí ele foi lá em casa, sem nem me dizer, e foi pedir a Painho para namorar comigo. Aí Painho deixou, desde esse dia estamos namorando. Eu ia fazer 16 anos. Aí vocês casaram, não tem muito tempo não, assim. Não, fez 3 anos agora, dia 10 de maio. Foi 10 de maio? Isso, 10 de maio. 2019 ou 2020? 2019. 2019. Uhum. E aí já planejava ter Jeovazinho? Rápido assim? Nossa vida sempre foi bem planejada. Desde esse tempo que a gente só paquerava, a gente já tinha sonho de fazer faculdade, ele fazia educação física, eu nutrição, e a gente ia construir uma academia, então casar e daí ter filhos, né? Bem planejado mesmo. E a gente brincava com isso, sabe? Ele sempre dizia, Zara, você vai casar comigo e a gente vai construir uma academia, tu vai ser nutricionista, e sempre assim. Aí, quando fiz 19 anos, as coisas começaram a complicar, porque ele começou a fazer estágio na faculdade. Então, a gente já não se via na semana, porque eu estudava pela manhã e ele à noite, ia no Juazeiro, né? Então, não batia os horários de jeito nenhum. Ele fazia educação física, Isso, né? Ele fazia educação física e eu fazia nutrição. A gente passou até meio que junto, nossa faculdade é do mesmo período. E aconteceu isso. E ele ficava no estágio final de semana, sábado e domingo. Então, a gente não estava se vendo nenhum dia, praticamente. Aí, um dia ele chegou lá em casa e disse, Zara, eu já sei. Tá muito complicado o nosso relacionamento. Eu digo, esse Júnior vai terminar comigo. Se ele terminar, tudo bem. Aí, eles vão casar. Eita, eu não esperava. De jeito nenhum. Tava achando que ele ia terminar, né? Eu fiquei, bicho, casar... Eu disse, vamos casar, vamos marcar a data? Vamos. E a gente começou a namorar dia 10 de maio também. Ficou a primeira vez 10 de maio, começou a namorar 10 de maio. E marcamos a data do casamento
procurando um dia 10 de qualquer mês. Quando a gente chegou dia 10 de maio, era uma sexta-feira, dia de casamento aqui em Exu. Então, a gente, não vamos marcar esse casamento. Isso era janeiro. E teu pai concordou de cara? De cara, eu já tinha 4 anos que namorava com ele. Aí, mãe aqui ficou meio assim. Até no dia, mãe disse, mulher, tu vai casar? Eu digo, pô, mulher, eu já tô aqui, já vim até o dia, tu vai fazer eu desistir. Na hora, hein? Tu acha? Aí, foi isso. A gente decidiu, noivamos, faltava 2 meses para o casamento, né? A gente namorou 4 anos, noivou 2 meses e casou 10 de maio de 2019. Tu tava com quantos anos, Ara? 19 anos. E ele? 21. Uhum. Ele é 2 anos mais velho. Isso, mais velho que eu. E Jeovazinho? Vamos Quando lá. é que entra nesses planos? Então, a gente tinha plano de casar, construir a academia, né, primeiro, para poder ter uma vida estabilizada, para poder ter Jeovazinho. Mas as coisas nem sempre são como a gente planeja. Graças a Deus por isso. Quando foi... A gente tinha 2 anos de casado. 2 anos de casado. E eu disse, nego, vamos organizar? Porque eu vou colocar o dia, já que a gente só planeja ter bebê daqui a mais ou menos 3, 4 anos. Então, tudo bem, vamos organizar. Então, a gente começou a se organizar, marquei a consulta, né, com a ginecologista. Isso era fevereiro. Dia, acho que mais ou menos 23. Quando foi dia 11 de março, eu fui fazer um treino. E treinei bem pesado. E eu passei muito, muito mal nesse treino. E depois desse dia eu comecei a ver totais diferenças no meu corpo, sabe? Mas até então não esperava de maneira alguma. Porque eu tomava anticoncepcional injetável, tinha 4 anos já. Então não esperava, né? De jeito nenhum. Parei só para marcar a consulta e colocar o DIU. Mas aí nesse período que eu parei, acho que foram 11 com 20 e poucos dias, e eu engravidei. E primeiro foi a minha aceitação, né? Porque quando a gente tá grávida, a gente sabe que tá grávida. E eu fiquei, meu Deus, eu tô grávida. E agora? Isso, mas tu já desconfiou que estava grávida porque passou mal nesse treino ou porque após esse treino tu começou a ver as mudanças? Porque eu geralmente não passava mal nos treinos, né? Aí passei muito mal nesse treino. Foi um treino bem pesado. Eu lembro que eu peguei acho que uns 80 quilos no agachamento e já estava grávida, sem saber. E daí, então, eu comecei a passar mal. Todo dia eu sentia muito enjoo, meu corpo totalmente diferente. Digo, meu Deus, o que é isso? Aí eu digo, eu sei o que é isso, eu tô grávida. E a menstruação estava atrasada, não? Não, desceu. Só que só desceu por causa desse sangramento, porque na verdade foi um sangramento, né? Não foi menstruação. Desse sangramento no dia que eu treinei. Aí tu achou que tava... Eu achei que era minha menstruação normal, né? Aí, mas daí então começou a mudar tudo. Eu digo, rapaz, eu acho que eu tô grávida e se eu tiver, eu já tô com sangramento. Aí comecei a ficar preocupada. E isso só na minha cabeça, né? Acho que eu passei uns 3 dias. Aí eu disse, nego, eu acho que eu tô grávida. Oxe, nega, tu acha? Eu acho que não. Tão rápido? Eu digo, tá bom, então. Aí eles, mas eu vou na farmácia, vou comprar Um teste, né? um teste, isso. Aí a gente faz amanhã de manhãzinha. Eles, pronto, vamos comprar. Aí, vamos comprar. Voltei pra casa. Só que eu sou muito ansiosa. Muito ansiosa. Aí ele foi dormir. E eu não conseguia dormir. Pensando nisso. Aí fui, eu digo, eu vou fazer um teste. Porque eu comprei 2, né? Pra ter certeza. Aí fui, fiz o teste, mas eu não tive coragem de olhar. Joguei lá no banheiro, saí e fui dormir. Pelo menos eu tinha feito. Quando foi no outro dia, cedinho, ele me acordou. Aí disse, nega, vamos fazer o teste? Eu disse, vamos. Aí fui com ele. Ela já tinha feito. Eu já tinha feito, mas eu não sabia, né? Aí fui com ele. Aí fiz o teste, toda me tremendo. Ele que estava segurando, porque eu não estava conseguindo. Aquele testezinho de farmácia mesmo. Quando olhou, disse, nega, tem 2 tracinhos, mas tá bem clarinho. Eu digo, pois já sei. Vai pegar o que eu joguei ali no outro banheiro. Porque eu fiz um ontem e não tive coragem de olhar. Aí ele foi, correu, pegou. Quando ele pegou, estava bem aceso. 2 listrinhas. Mas a gente não acreditou. Aí ele disse, vamos fazer o laboratório, vamos? Eu digo, vamos. Aí fui fazer esse laboratório. Chegou lá, fizemos o teste. Aí o teste saiu 9 horas da noite. Quando saiu, eu mandei direto para a doutora Priscila, nem olhei. Ela mandou pra mim e disse, você tá gravidíssima, minha filha, não é só grávida, não. Pirei.
E, ai, meu Deus. Aí fui pra casa, nem contei amanhã. Eu tava lá em manhã, quando recebi, né? Nem contei amanhã, voltei pra casa. Cheguei lá, o nego tava treinando. Eu disse, amor, vem cá. Nesse tempo, a gente ainda treinava em casa, né? Aí eu disse, amor, vem cá. Aí chamei ele no quarto. Eu disse, amor, saiu o teste de sangue. E eu tô grávida mesmo. E, tipo, a ficha não caía, sabe? Aí sei que ele me abraçou, abracei ele. E a gente começou a chorar, mas não sabia nem o que era aquela emoção. E passamos uns 15 dias, meu Deus. Pra contar. Pra se adaptar e tudo mais. E então chegou um dia que a gente preparou as caixinhas, né? Montou direitinho, levou pra mãe, levou pra mãe dele, pronto. Desde esse dia, minha gente, a felicidade foi imensa, porque era tudo que eles queriam, um netinho, né? E a gente não planejava netinho nem tão cedo. Mas Vocês aí, estavam graças com a quanto Deus... tempo de casado? 2 anos... Não. Deixa eu ver. A gente tem 6 meses. A gente tinha nem 2 anos de casado, não. Nem Porque 2 o plano anos? era a academia primeiro, né? Aham. E quando tu descobriu, tu tava com quantas semanas? Eu tava com 4 semanas. 4 semanas? É, bem E eu no escondi início. Essa gravidez até demorou, 8. viu, pra passar. Descobri muito, muito cedo. É. Aí quando a gente contou, já teve 8 semanas que a gente foi contar pra eles, né? Teve um barrigão grande, né? Porque o Jeovazinho é um bebê gig, né? Javazinho nasceu com 4 quilos, 160 e Tua- 53 centímetros. Tua gravidez foi tranquila? Mais ou menos. Assim, de início eu tive esse sangramentozinho, mas foi na médica e tudo mais e ótimo, tudo ótimo. Até então eu queria ter um parto normal, né? Mas aí como o Javazinho começou a desenvolver muito, e ele já era um bebê gig desde 3 meses na barriga, né? Ele já era gigante para a idade gestacional. E aí ela disse, não, Zara, não tem como ter um parto normal. A gente vai fazer uma cesariana. Então, tudo bem. Fomos andando, né? Com essa gestação. Até 5 meses foi bem tranquilo. A partir daí, eu comecei a sentir muita dor pélvica. Porque ele já estava muito pesado e eu muito pequenininha para um bebê muito grande. É tanto que na hora do meu parto, ele estava bem encaixado na minha costela. Foi até difícil de sair. Ele ficou na UTI por isso. Muita gente pergunta. E ele ficou na UTI porque ele era um bebê muito grande para o meu tamanho, né? E a gravidez o tempo inteiro assim. Sempre sentia muitas dores, mas nunca deixei de treinar por isso. Eu ia perguntar justamente isso, porque a gente via que tu com barrigão e ia pra esteira. Eu treinei até faltando 15 dias para ganhar bebê, porque a médica disse, não, minha filha, não tem mais condição. Tu não condição. parou em nenhum momento? Não. Ou no início, quando tu descobriu, tu parou? Pronto, no início, porque eu senti muito, muito enjoo. Então, eu não tinha condição nem de comer, né? Então, eu não tinha condição de fazer nada. E também porque início de gestação, tipo, eu abusei as comidas lá de casa, tudo. Então, eu vivia lá em Nelson. Muito lanche, né? Muito lanche, sabe? Foi, assim, o período que eu mais comi besteira na minha vida. E eu vivia lá, porque eu comia besteira, era a única coisa que eu conseguia comer. Até que eu abusei todas as comidas de lá, porque eu comia tudo, realmente. Né? Aí, saí de lá. Hoje eu continuo apaixonada por lá, mas no tempo da gestação tive que sair. Então, saí e os enjoos passaram. Então, eu comecei a me alimentar melhor, comecei a treinar todos os dias. Desde os 6 meses, que foi onde começaram também as minhas dores, mas quando eu treinava, eu me sentia melhor, sabe? Eu acho que por causa do fortalecimento muscular, né? E eu fazia pilates, eu treinava na academia, pegava os meus pezinhos normais. Claro que eu não ia pegar 80 quilos como antes, mas eu fazia agachamento com 40 quilos e meu treino normal. E mesmo sentindo dores, eu ia, nunca fui mole. Trabalhei até o dia de ganhar Javazinho. Nunca tive esse negócio de muita molezinha, sabe? No caso, quando, os treinos já grávida, tu tinha acompanhamento de alguém ou tu treinava sozinha? Ou só, tipo, com a orientação de Júnior é educador físico, no caso, né? Isso. Ele sempre me ajudou. Aí ele sempre ajuda conversava dele. com a minha médica, ela ainda está liberada, pode ir. Então, porque assim, gestante pode fazer todo o exercício, contanto que não machuque ela, entendendo? E ele sempre me ajudava, sempre agachamento, para não ter o perigo de máquina cair em cima de mim, nem eu cair, derrubar peso em cima de mim e tudo mais. Então, ele sempre me acompanhava nos treinos. E você malha desde muito tempo, E tem né? isso também, né? Depende da gestação. Ela me permitia treinar. Por quê? Porque eu sempre treinei.
depende, no caso da mulher, se ela já tem uma vida ativa nesse ou não. sentido Isso. de Da atividades musculatura físicas. da mãe, né? No exercício específico, né? Porque, tipo, eu posso ter uma vida ativa fazendo outro tipo de exercício, mas se eu engravidar, eu não posso entrar Fazer a na musculação, academia, né? Aham, justamente. Isso. É porque eu já sempre tive aquela vida, né? Então, eu só mais continuei. fácil, né? Isso. É uma das coisas que a gente tinha comentado anteriormente, antes de iniciar a gravação, que era sobre a romantização da maternidade. Vocês já são mães, né? E podem falar mais sobre isso, assim. A gente vê que você posta as coisas sobre Jeová, você postou o chá revelação, não foi? E várias coisinhas durante a gravidez e tudo. E aí, eu acho que quem não é mãe vai achando, ai, que coisa linda, que coisa fofa. Mas, assim, eu acredito que não é só flores. Assim, como é que... Eu quero saber das duas agora. Assim, como é que vocês relatam essa questão da maternidade? Foi fácil para vocês? É essa coisa tão linda como as pessoas pintam que seja? Uma vez eu escutei assim, né? Que quando você é mãe a primeira vez, nasce o filho e você renasce, né? Como mãe. E é pura verdade, assim. A gente acha, às vezes, né, se vê desesperada, eu não vou saber ser mãe, eu não sei como é que eu vou saber que um choro é de cólica, que um choro é de fome, que um choro é de dor. A gente sabe. Você nasce mãe e você sabe, você se descobre e é incrível, é perfeito, Deus é perfeito em tudo que Ele cria e é muito perfeito, você se descobre mãe, né? E você aprende, né? Você vê que aquelas coisas que postam e tal, não é só aquilo, que tem a amamentação, que pode ser uma delícia e pode ser muito difícil. Então, tem o puerpério. São várias coisas que geralmente você não vê comentado em Instagram, em revista, e que é super importante. Eu comentei recente com minhas amigas que minhas 2 gravidez foram totalmente opostas. Eu vivi uma experiência com e uma totalmente diferente com minha segunda filha, né? Mesmo já sendo mãe. Deixar para a Zarinha falar um pouco como foi essa experiência dela, né? Porque eu acredito que assim como eu descobri várias coisas, eu imagino que você também deve ter descoberto, né? Em relação à amamentação, em relação ao puerpério, em relação ao corpo. Como né? foi, né? Então, conta um pouquinho pra gente. De início, vamos falar sobre a amamentação, né? Que tá lá, o bebê nasceu e agora tenho que amamentar. Como foi pra... E tá sendo até um pouco debatido já, que não era de jeito nenhum. No meu caso, eu tive Jeovazinho de parto cesariana e quando eu cheguei no quarto, eu não desci com ele, porque ele teve que ir para a UTI por conta de ser muito grande e ficou sufocadinho. Então, ele subiu para a UTI. Então, eu passei o primeiro dia tranquila com questão da amamentação. Eu estava tão lesa, com tanta medicação e tudo mais, que eu nem estava lembrada. Eu só queria ver ele, sabe? E também não podia, porque ele ficou na UTI e eu não tinha condição de ir. E Júnior, quando deu 9 horas, eles autorizaram o pai foi, tirou foto, trouxe pra mim, o que foi muito, muito bom. Tu não tinha visto ele pessoalmente? Não. Assim, elas encostaram rapidinho, a gente tirou até uma foto, mas aí ele saiu muito rápido, né? E esse período de 24 horas, mais ou menos, foi tranquilo. Quando foi no outro dia, a doula chegou lá e disse: mamãe, a gente vai ter que tirar leite pro seu bebê, porque ele tá com fome. Gente, eu não tinha nem R$1 de leite. Não tinha. Porque, assim, antes antes de chegar o período para Jeovazinho nascer, algumas mulheres já conseguem perceber colostro e já desce leite, algumas roupas minhas já sujavam, entendeu? Mas aí na hora do parto de Jeová eu tive esse susto dele ter que ir pra UTI, de eu ficar sem entender nada. Então, quando ela chegou lá, eu não tinha leite de jeito nenhum. E a gente comprou bombinha, tentou de um jeito, tentou de outro e não conseguimos. De jeito nenhum. O que foi super frustrante pra mim, porque é difícil você saber que tem um bebê ali precisando de você e você não consegue. Foi a primeira vez que eu me senti... impotente, né? Digo, meu Deus, é minha missão e eu não tô conseguindo. E eu acho que acontece com muitas mães, mas algumas não vão preparadas, como eu não fui.
Então, a gente não conseguiu tirar leite de jeito nenhum. E via aquela pressão, mas tem que ser leite materno, tem que tirar, nem que seja um pouquinho, não sei o quê, sabe? E Júnior chegou em mim, ele disse, nega, não se preocupe com isso. Se não der pra ser assim, vai ser de outro jeito. E uma coisa que é muito importante, vou até lembrar os papais, ele teve comigo, na hora que entrou pra sala de cirurgia, até todos os momentos pós. Foi ele que me levantou, foi ele que me levou pra fazer xixi, foi ele que me dava comida na boca, era ele que levava Jeová para amamentar, era ele que pegava de madrugada e era ele que me sustentava nessa questão de, nega, se tu não conseguir isso, mas tem outra forma, a gente vai dar um jeito. Então, quando saiu do hospital, alguns médicos até podem questionar, sabe? Eu não tinha leite de jeito nenhum, minha gente. Meu bebê, ele não tinha... O povo diz, não, mas coloca, ele tá sugando, não saía nada. Não saía, e ele chorava. E teve uma hora que eu já sentia ele fraquinho, sabe? De não comer nada. E porque a gente só conseguiu tirar ele do hospital com 48 horas, porque ele ficou 48 horas na UTI. Então, nós fomos para casa, passamos na farmácia para comprar as medicações e tudo, e ele ligou para minha médica, e ela disse, não, compre um leite NAN e dê a ele. Então, a gente chegou em casa, já cheguei com esse leite NAN. 1001 críticas, porque, tem que dar amamentação, não pode ser fórmula. Mas isso maltrata uma mãe. Porque eu não tinha condição. Eu não tinha nenhum pingo de leite, eu tentava. E ele tinha a pega bem certinha, tudo direitinho, mas não sugava. Na verdade, sugava, mas não saía, né? E eu tentei 5 dias, 8 dias, como elas me falavam. Até que então, do dia pra noite mesmo, dando o leitinho a ele, continuei dando fórmula a ele. Tomou não. Do dia pra noite, começou a ter muito leite. Muito leite. Quem não tinha leite nenhum... Minha gente, isso aqui meu era bem aqui. Era leite que eu saía derramando em todo lugar. Outra coisa que eu não sabia, que não tinha controle. É uma coisa sem controle. É muito leite. E ele não estava dando de conta de mamar. Então, como era muito leite, ele acabou ficando sufocado e não quis. E aí, muito leite para me secar com um bebê que não quer mamar. Meu Deus. Quando não é 8 é 80. É muita coisa. Tu falando dessa dificuldade, eu lembrei que uma vez uma colega de trabalho, 2 colegas de trabalho relataram para mim o quanto foi triste para elas, porque elas também passaram por essa dificuldade na amamentação. Assim que o bebê nasceu, que tentava amamentar e não conseguia, e ela ficava arrasada por conta disso. Eu não consigo nem imaginar qual é o sentimento. Totalmente. Porque lá no hospital, quando ele ficou na UTI, ele tomou fórmula ou deram leite materno, que tem o banco de leite, né? Ele materno. ficou só no soro. No soro, as 48 horas que ficou no hospital. No soro. Aí em casa foi que tomou a fórmula. Foi assim que a gente chegou em casa, já veio com a fórmula e ele tomou a fórmula. Porque até então ele estava sendo sustentado, né? Nem que fosse por soro, mas estava sendo. E a gente estava tentando lá. Eu ia, a minha sala era no 1º andar e a dele, a UTI, era no 3º. Então, eu tinha que subir de cadeira de roda, de rampa, até chegar lá, entrar na salinha, tentar dar mamar, passava meia horinha, tinha que voltar. Porque lá são muitos bebês, né? Eu não podia estar lá, sendo que várias mães querem estar lá. E outra coisa que foi muito difícil, eu nunca esperei que meu bebê fosse para UTI. Nunca esperei de ser mamãe neonatal, né? De UTI neonatal. E no caso, se a criança não aparece durante o pré-natal, se não aparece nenhuma intercorrência com o bebê, então você não se prepara para aquilo, né? Uma coisa é aparecer alguma coisa no pré-natal e você já ir preparando seu psicológico. Para saber que já vai acontecer. Tipo um bebê que nasce de 7 meses. A mãe já vai esperta que pode acontecer, né? Mas o meu foi porque, tipo, a gente fez um ultrassom faltando 1 semana para ele nascer. E quando ele nasceu, ele tinha 500 gramas a mais em 5 dias. E 4 centímetros a mais. Então, foi algo inesperado, tanto para mim, quanto para a médica, quanto para todos nós, sabe? É grandão. Minha filha, enorme. Puxar o pai, né? Só o pai, porque é um desse tamanho. E quanto ao puerpério, como foi assim, após o parto, pós-parto, na verdade, como foi para você, sua autoestima? Houve alguma mudança, assim, porque a gente sabe que após o parto, algumas mulheres ficam muito sensíveis, né? É muito hormônio também.
É uma loucura, minha gente. Quem já passou sabe. É uma loucura. Você vem, quando você chega em casa, que você olha pra você diz, eu ainda tô grávida. Porque você ainda tá muito, muito inchada. E pra desinchar vai demorar muito. Então, você se sente impotente porque você não consegue fazer nada só. Principalmente de um parto cesariano, é mais complicado. E eu não sou nem um pouquinho, assim, mole, sabe? De estar precisando e não sei o quê. Mas é muito complicado. Então, eu cheguei, vinha marca de cirurgia, né? Que você fica... Vinha a barriga que ainda estava enorme, parecia que eu ainda estava grávida. Vinha essa questão da amamentação, não conseguia amamentar, de repente tinha leite para 2, 3 bebês. E vem a questão de você se ver, principalmente eu. Que eu sempre tive essa questão do estético, sabe? Eu sempre gostei de treinar, de manter minha alimentação, de não ter celulite, de não ter estria, E você se vê com flacidez, com barriga muito grande, com estria, que eu não sei de onde é que vem tanta estria. E é difícil, é pesado. E assim, ter um filho é ótimo, é maravilhoso, é a melhor coisa que eu tenho. Não me arrependo, faria tudo de novo, mais uma vez. Porém, acho que é preciso que as mamães saibam disso. Que após, tanto pode acontecer quanto não pode, entendeu? Você pode sair de lá, quando a barriguinha secar, tudo ok, tudo normal. Ter um parto humanizado, um parto normal e ter tudo normal. E às vezes não, entendeu? Você pode ter estrias depois. E eu acho que precisa de um preparatório psicológico para isso, o que não existe. Entendeu? Uma amiga nossa estava falando exatamente isso, assim, que uma das coisas que fez diferença na maternidade dela foi ter estudado durante a gravidez, tanto sobre o parto, né, as formas de parto e tudo, e sobre a amamentação, e que para ela fez muita diferença, porque ela se sentiu mais segura, tanto na hora do parto quanto quando chegou o momento da amamentação. Justamente. Aí ótimo. ela diz, olha, siga isso aqui, faça isso aqui. Se eu tenho um conselho para lhe dar, estude. Estude sobre parto, estude sobre maternidade, estude sobre o puerpério, entendeu? E é basicamente o que você está dizendo, que você não sabia, que se você soubesse, se você tivesse preparada, talvez tivesse sido mais fácil para você lidar com toda a mudança, com todas essas coisas que aconteceram. Essa amiga, ela ligou pra mim, sabe? E me perguntou sobre a minha experiência. Porque eu tive meu primeiro filho, cesárea. E Laila que foi minha segunda filha, normal. E é até assim, né? O pessoal fica admirado porque o povo fica na fantasia de que depois de uma cesárea você não pode ter mais nenhum filho normal. Tem que ser tudo cesáreo. E não é, eu sou prova viva, estou aqui. E eu expliquei para ela minhas 2 experiências. E se eu tivesse um terceiro filho, seria normal de novo. Mas eu deixo bem claro, assim, eu tive a oportunidade de ter um parto humanizado. Não é a mesma coisa de você ter um parto normal em qualquer lugar, né? Você precisar da rede pública, ir para um hospital, ter um filho com o plantonista, é totalmente diferente. Eu tive um apoio, minha médica, eram 2 médicas, porque era ela e a sócia dela. Eu tinha uma doula, tinha a enfermeira, eu não entrei para o bloco cirúrgico, era um apartamento adaptado, com banheira, com bola, com todos os equipamentos. Então, é totalmente diferente, né? Com certeza. E, assim, a grande diferença também para mim é porque na minha cesárea eu era muito imatura, eu só tinha 20 anos, eu não tinha estudado nada do tipo, e tudo que me diziam eu escutava e pronto. Na minha cabeça eu não sabia de nada, eu tinha que escutar todo mundo, porque eu não sabia. Então, eu me deixei influenciar. Então, para mim, não era a minha verdade, era a verdade dos outros. E minha experiência na cesárea não foi boa por isso. Porque eu me vi como um objeto que chegou no hospital e me prepararam lá, me deram anestesia e me cortaram. E foi um negócio pay buff, pronto, e tira meu filho. E como eu tive ele de noite, eu só vi ele no dia seguinte. Então, eu não pude amamentar. Ele tomou fórmula,
na maternidade. Então, para mim, foi uma experiência horrível, perto da experiência que eu tive de um parto normal. E eu coloquei na cabeça que eu queria normal, da segunda vez, porque a minha experiência de cesárea não foi boa. Aí eu fui estudar, eu li muito relato de parto. Eu fui querer entender qual eram as etapas, o que era que eu podia sentir quando eu estivesse sentindo determinada coisa, o que era que significava. Meu tampão desceu mais de uma semana antes, mas eu não me apavorei, porque eu sabia que podia descer. Então, olha o poder que a mulher tem. Se ela estudar, ela vai saber o que é que está acontecendo com o corpo dela, não vai precisar escutar a opinião de ninguém, além do médico, porque é importante você estar ali com o seu médico, que você confia, que vai lhe dizer, olha, é isso e aquilo. Então, minha experiência de parto normal foi totalmente oposta. São as melhores lembranças do mundo que eu tenho assim. É um momento que foi meu, eu era protagonista, fui eu que decidi. Então, eu não teve vem aqui, corte e aí se pronto e vá para a sala. Eu era protagonista. Foi realmente humano, né? Justo. Foi uma experiência linda, incrível. Por isso que se eu pudesse ter um terceiro filho, seria normal de novo. Mas eu saliento sempre essa questão do normal, humanizado para o normal, que aí é pelo SUS. Eu não digo nem isso, porque a gente tem Tiago, né, doutor Tiago, que é uma referência no Recife de parto humanizado, e ele já relatou várias vezes que tem no SUS, ele atendeu em hospitais que faziam o parto e eles humanizavam o parto, não era aquelas coisas absurdas que a gente ouve falar em violência obstétrica, né, que as mães passam por situações. Isso mesmo que você passou com a amamentação foi uma violência obstétrica, Zara. Essa questão de... A pressão, né, para você... pressionando para você amamentar sem você conseguir. Você estava ali se dando de corpo e alma para amamentar seu filho, mas sendo que você não conseguia. Então, olha aí, né? Mesmo a gente resguardado de informações de profissionais bacanas, de hospitais bacanas, a gente pode sofrer uma violência obstétrica. E aí eu acho que fica essa dica, importante saber, justamente porque a partir do momento que você sabe, você nem deixa se abalar seu psicológico e se impõe. Porque se você soubesse na hora, você podia se impor se você tivesse com o seu psicológico bem. Porque a partir do momento que você está abalada, você não consegue se posicionar. Então, você foi uma guerreira. Te admiro demais. Você é uma mãezona, né? Então, assim, tá aí seu relato, tá o meu. Espero que para mães que querem ter seus filhos ou que estejam grávidas, seja uma informação, uma fonte de informação para poder ir estudar. É muito importante. Estudem para vocês saberem o que pode acontecer e o que não. Mamães, né? É muito importante. Eu acho que a gente conseguiu deixar um bom exemplo, deixar seu relato aqui. E a gente pode seguir para outros temas que tem aqui. E uma das perguntas que tem na caixinha é, assim, como você consegue dar de conta de tudo? De ser mãe, da academia, da faculdade, né, do esposo. Das parcerias no Instagram, né? Como é que você consegue dar de conta de tudo isso? Às vezes nem eu sei. Às vezes eu olho assim, no sábado à tarde, eu digo, meu Deus, como foi que eu fiz nesse tanto de coisa? Só Deus mesmo que ajuda, sabe? A gente dá força, porque é complicadozinho. Mas, assim, tudo é empenho, sabe? Segue tudo algum cronograma? Eu sempre me programo. Eu gosto de programar toda a minha semana. Às vezes não dá certo, porque quem tem bebê é diferente, né? Mas eu tento programar ao máximo. Então, eu fazia faculdade 4 dias na semana, folgava a terça-feira. Hoje eu só faço 2 dias, porque eu decidi que eu precisava priorizar a minha faculdade, mas eu também precisava priorizar a minha família, né? Então, eu tenho os 2 dias da faculdade e os outros dias da semana para organizar tudo em casa, até porque eu também estou no período de TCC. Então, é muito complicado para mim fazer TCC, fazer atividade de casa, tudo mais, e cuidar de tudo. Eu cuido da academia, todo dia eu tô lá. Eu dou o meu máximo lá porque eu amo aquilo. É meu sonho desde 14 anos, sabe? Ter a academia. A academia, na verdade, eu não sei nem explicar. É a realização do nosso sonho de criança, sabe? Antes de até mesmo namorar, a gente sempre dizia que íamos construir a academia. Então, eu dou o meu máximo, porque eu quero que dê certo. Eu quero que seja algo família,
algo que as pessoas se sintam bem em estar lá, sabe? Então, eu tento o máximo. Cuidar de bebê é sempre complicado, sabe? É a melhor parte do meu dia, mas também a parte mais cansativa. Tem rede de apoio? Tenho, bastante, o que é muito importante, sempre tive. Lá em casa, eu tenho a minha sogra que me ajuda, assim, muito, muito, muito. Eu tenho uma babá que cuida de Jovazinho durante o dia. Quando é à noite, eu tenho uma manhã que me ajuda muito. E tenho várias tias, sabe? Tias de igreja, que a gente tem, aquelas tias que pedem a benção, que não é tia. Pronto. E elas me ajudam muito. Inclusive, Jovazinho ontem estava na casa de uma, porque a minha mãe teve que viajar. Mas sempre tive essa rede de apoio. Sempre tive de dizer, manhã, tô exausta. Deu 7 horas da manhã, eu não aguento. E ela, não, eu tô indo aí, eu vou ficar com ele. Entendeu? Ou a minha sogra dizer, não, Zara, me dê, vá dormir, vai descansar. Agora é menos, porque ele já tem 6 meses, o trabalho já é menos, né? Mas é complicadinho também. E eu tento dar atenção a todos ao máximo, sabe? Questão de Júnior também, eu sempre procuro cuidar, sempre deixar as coisinhas dele organizadas, porque ele é muito organizado. Então, eu procuro sempre manter todas as coisas dele organizadas, separadinhas. Ele tem as roupas de cada treino, então, cada um com seus toques, né? Eu procuro organizar isso para ele. Procuro ser muito paciente também, sabe? É algo que mudou a minha vida, porque eu não era. E eu aprendi a ser bastante paciente e a entender o lado da outra pessoa antes de questionar ou antes de fazer uma briga por nada. É tanto que hoje, meu Deus, nem sei quando foi que a gente teve uma discussão por algo assim, sabe? E porque eu aprendi isso, a ter paciência, a ser esposa, a ser mãe, a ser empresária, a ser dona de casa, porque eu também sou. E outra coisa que às vezes as pessoas questionam nesse contexto é que eu moro com a minha sogra há 3 anos. E eu não me arrependo nem um dia de morar com ela, sabe? Ela é muito boa pra mim, também faço de tudo pra ser muito boa e agradável com ela. E todos nós temos esse contato de tentar ser agradável um com o outro, pra não machucar ninguém, pra não brigar por bobeira. E eu não tenho condição de ter uma casa só minha, sabe? Pra me dar de conta de tudo, além dessas outras coisas. E morar com ela facilita pra mim nessa questão. E você faz muita coisa lá, né? Porque eu vejo que você sempre posta que tá ou arrumando o quarto, ou gente, lavando roupa, ou fazendo o almoço. Então, eu não jogo nada nas costas de ninguém, sabe? O que é meu, eu carrego. a casa é sua também, né? Você é dona da casa também, junto com ela, né? Porque às vezes a gente conta. diz, não dá certo com a sogra. Mas não dá certo com a sogra porque quer jogar tudo pra sogra fazer, né? E lá a gente não faz assim. Tipo, tem dia que eu faço o almoço, mas geralmente é ela que faz. Jantar, sempre eu faço. As comidinhas de Jeová, tudo separadinho. Lavo todas as nossas roupas minhas, de Júnior, de Jeovazinho. A babá me ajuda com as dele. Organizo tudo. Sempre passo, sempre guardo. Tenho essa questão de manter nossas coisas tudo separadinho, organizadinho. E não sou preguiçosa. Eu trabalho valendo mesmo. Uma outra pergunta que eu acho que até você já deve ter mencionado. Se você pretende exercer a profissão, né, de nutricionista na academia, unindo o útil ao agradável. Então, eu faço nutrição mais por sonho, por hobby, sabe? Possivelmente eu venha trabalhar na academia. Possivelmente. Por quê? Porque o meu ramo é empreendimento, sabe? Eu gosto de estar ali com gente, de estar recebendo o pessoal, de estar tratando bem, de estar perguntando se está dando tudo certo, de resolver esses problemas. Então, a nutrição é algo para mim muito importante. Mas é um hobby. Estou fazendo uma porque eu pessoal amo. Sua. Minha, justamente. Mas o que você pretende é gerenciar a academia. Cuidar de lá mesmo, sabe? Tomar de conta. Mas não vou dizer que não vou que não atender. possa acontecer de jeito isso, nenhum. né? Você Também. ainda vai experimentar, Então, né? Zara? Quando vou ver essa terminar. área, vou ver se gosto, justamente, né? Mas a nutrição é isso pra mim, é um hobby. Eu faço porque eu gosto da nutrição. Voltando um pouco para a questão do Instagram, teve uma das perguntas que era quanto tempo do seu dia você passa no Instagram? Tu consegue mensurar quanto tempo tu leva em média no Instagram para fazer essa questão das publicidades, das parcerias? Então, para a questão de organização,
Eu acho que mais ou menos umas 2 horas por dia para estar editando vídeos e tudo mais. Tem semana que é mais corrida, eu passo umas 4, 5 horas, sabe? Mas, assim, normalmente, saber quanto tempo eu tô lá no Instagram, porque tudo conta, sabe? Conta daqueles direct que você recebe, que você vai lá responder. Seja de qualquer pessoa, daquela mais próxima ou daquela que tá ali no Instagram agora, que ele conheceu agora. E é um contato. Algumas pessoas falam comigo, Zara, tu pode fazer isso e isso por mim? E aquela pessoa tá ali, sempre comentando uma foto minha, curtindo uma coisa minha, que tudo isso conta. Tudo isso é engajamento, né? Sempre tá respondendo os meus directs e para uma pessoa dessa, qualquer hora eu tô para ajudar, entendeu? Por isso que seus seguidores são tão fiéis, né? Porque o diferencial é você, no seu tratamento, tem né? que ter isso. Tu E, estuda tipo, sobre o engajamento do Instagram? todo mundo que trabalha com isso, eu acho que Tu ou tira do estuda teu ou tempo tem pra que fazer, estudar, né? Pelo Rapaz, menos ter uma assim, noção a mínima. gente fica tentando se desdobrar, né? Aqui, porque a gente não tinha isso de ter que... A gente postava... Eu, no meu Instagram pessoal, eu posto uma foto uma vez e nunca. E, assim, nos stories eu também não tenho costume. Eu já, várias vezes, já desativei o Instagram, né, Nayana? Assim, eu ficava sem rede social nenhuma, porque eu tenho alguns problemas psicológicos. Tem horas que eu não suporto, entendeu? E aí, com o Instagram do podcast, a gente fica sempre fazendo uma coisa e outra, as duas ali. E aí, a gente fica, eita, tem que postar isso, tem que postar isso aqui para o pessoal lembrar que tem o vídeo, que houve o podcast, postar um trecho interessante. Você não pode ser né? esquecida. E aí, você tem que estar sempre colocando alguma coisa lá para as pessoas não esquecerem que você tá vocês ali. estão ali, justamente. E isso dá trabalho. Dá. Sabe? Isso dá trabalho. Tem horas que já aconteceu de eu passar, assim, uma tarde inteira com a Nayane pensando, sim, mas a gente vai fazer como? E o quê? O que é interessante pra gente publicar aqui? Entendeu? E você também tem receio de publicar alguma coisa e ter uma repercussão negativa, Com certeza. né? Tudo tem uma consequência, Porque né? Então, na era do cancelamento é difícil Tudo é risco. você lidar assim com críticas dos juízes da internet. Que todo mundo acha que tem o direito de criticar ou de fazer seu julgamento ali em relação ao outro. Tu já passou por alguma situação de receber crítica, ou de ter algum comentário, alguma situação que te desestabilizou? E assim, tu falando aí me fez lembrar algo que já aconteceu algumas vezes. Tipo, às vezes a gente fecha algumas parcerias e nós somos humanos, tá? A gente programa, tem cronograma, tal dia, tal dia, tal dia. Mas às vezes não dá, entendeu? E tem gente que super entende. Não gosto de ser irresponsável, sabe? Também. Não gosto de... a pessoa fez o pacote comigo, fez o pagamento, tudo direitinho. Aí eu vou e faço uma vez na vida a propaganda daquela pessoa. Não, não existe. Mas assim, algumas pessoas, elas não entendem que nós somos humanos e que alguns dias não dão. Entendeu? Imprevistos Aí tem gente... acontecem, E né? imprevistos acontecem. Tem gente que chega, você tem que gravar agora. Às vezes eu tô lá em casa, igual uma louca, correndo, com o bebê chorando, doente. E, sabe? No meu TCC eu aprendi muito uma coisa, porque eu tenho uma professora maravilhosa. E tanto o meu professor de psicologia quanto a minha professora do TCC. Tanto que as cadeiras são juntas pra gente não pirar. E ele fala muito isso do humano, sabe? Eu preciso. Tem dias que meu bebê não acorda bem, não tenho como ir. E aí... Não, Zara, vou mandar isso pra você, você faz na hora que der, manda pra mim, eu sei que é corrido, sabe? E com eles eu aprendi muito a ser humana também. E eu não fecho mais parcerias com pessoas que me pressionam, entendeu? Zara, você tem que postar 9 horas da manhã. Não, não é assim, gente. Nós somos humanos, a vida não é um computador. E acontece alguns perrengues nesse estilo, sabe? De pessoas, vai postar agora, porque tem que postar agora. Não. É a questão da empatia, de você se colocar no No lugar do lugar, outro, justamente. né? Zara, tem mais algumas perguntas aqui. O que mudou na sua vida de um ano para cá? Ai, gente. Pode até ser relacionado assim com a pandemia, né? Que a gente passou por um momento que eu acredito que foi um divisor de água assim, na vida de muita gente, né? E foi na pandemia que tu começou essa questão do digital, Instagram. né? Então, eu vou contar uma história a vocês, vou tentar abreviar o máximo possível.
nos meus tempos de faculdade, de início de faculdade, eu era uma pessoa super ansiosa. E com a minha ansiedade, eu desenvolvi uma doença chamada doença celíaca. Ela, geralmente, a pessoa já nasce com, mas eu desenvolvi com esse estresse e tudo mais. Quando foi ano passado, eu tive um contato muito grande, assim, com Deus, sabe? Porque eu procurava, eu dizia, meu Deus, por que eu tenho essa doença? Porque ela me fazia sofrer horrores. Horrores, eu não podia comer nada com glúten, ou seja, bolo, pão, biscoito. A maioria das coisas eu não podia comer, isso me fazia muito mal. E para o aniversário eu tinha que levar o meu bolo, o meu salgadinho e tudo mais. Quando levava, né? Quando não comia nada, e tudo bem. E o pior não era nem não comer. O pior era que eu ficava cheia de feridinhas nos cotovelos, nas costas e nas pernas. E era algo, assim, horrível, sabe? E eu que sempre gostei de tirar foto para as lojas e tudo mais, eu não conseguia mais. Porque eu não me sentia bem. E aí chegou um dia que eu tava, assim, absolutamente abalada, sabe? Muita gente pode até dizer, mas a vida que ela tem, ela não passou por nada. Eu tava muito abalada e eu lembro que o meu sogro chegou e guardou... Eles são policiais, sabe? Ele guardou o revólver em cima do armário. E eu cheguei e eu disse, meu Deus. Veio na minha cabeça, pega esse revólver, tu vai dentro do carro e tu atira na tua cabeça, ninguém vai nem ouvir. Porque esse problema da doença celíaca, ele acabava comigo. Eu me sentia nada. Nada. Fora que ele me fez engordar, acho que 15 quilos. Do nada, do dia pra noite. E foi quando eu coloquei minha cabeça no lugar e disse, meu Deus, eu preciso de ajuda. Eu não tô bem, eu preciso descobrir. E aí eu comecei a estudar o que era isso em mim, porque até então ninguém nem sabia o que era, na verdade, sabe? E eu comecei a estudar, e meu Deus, me ajude, eu preciso descobrir o que é, E comecei a ver relatos de pessoas com os mesmos ferimentos que os meus e que eram a doença celíaca. Só que elas tinham desde a infância, por isso que a minha não tinha sido descoberta, porque adquiri, né? E, assim, essa aproximação com Deus me fez tirar esse negócio da minha cabeça. E outra coisa, eu fiz acompanhamento psiquiatra também. E, às vezes, o pessoal olhava pra mim, oxi, vai pro psiquiatra. E eu me sentia mais nada ainda, sabe? Mas aí eu disse, Deus, eu tô aqui, eu tô tentando, eu não aguento mais, eu quero que o Senhor me ajude, mas eu preciso de outras ajudas também. E comecei a ir pra psiquiatra, ela começou a me ajudar. Não cheguei a nem tomar medicamento, sabe? Era só ajuda psicológica mesmo. Ela trabalhava comigo como se fosse minha psicóloga. Uhum. E comecei a buscar aproximação com Deus e pedir a Deus que me ajudasse, que me curasse, porque eu não aguentava mais. E eu precisava fazer um exame que era endoscopia e colonoscopia. Eu fiz em janeiro, antes de engravidar de Javazinho, na verdade. Fevereiro. E quando eu fiz, que eu saí da sala, a gente sai meio, lesada. No outro dia, aí manhã chegou lá em casa e disse, Zara, o médico pediu para que tu fosse no teu médico de novo, porque tu não tá com nenhum problema como se fosse doença celíaca, não. Porque era para as minhas pregas intestinais, que é aquelas dobrinhas que a gente tem no intestino, elas estarem quase sem nada, porque essa doença, ela degrada, sabe? Ela tem uma enzima que vai degradando todos os nossos receptores de nutrientes, né? E com isso, eu disse, como assim? Deixa eu ver o exame. Aí peguei o exame, realmente estava todas as minhas dobras normais. E eu disse, manhã, pois eu acho que Deus me curou. Aí ela olhou assim pra mim e disse, amém, minha filha, eu não lhe disse que Deus cura? Aí eu disse, foi. E eu vou agora. Fui no mercado, comprei um todinho. Sempre fui apaixonada por todinho, mas eu não podia tomar também. Nem de vez em quando, né? Comprei um todinho e tomei. Fiquei esperando os meus sintomas, porque eu não podia tomar nada, que começava aquela coceira absurda, tudo vermelho. E daí eu não senti nada. E aí eu disse, mãe, Deus me curou. E a partir de hoje eu tô curada. E essa doença, eu acredito que ela veio na minha vida para tirar muitas pressões psicológicas, muitos traumas, sabe? Que eu já tive desde a infância. E
tirou, realmente. Ela veio tanto para me aproximar de Deus, quanto para mostrar para mim que ir pro psiquiatra, pro psicólogo, não é nada demais. Que a maioria das pessoas precisam de acompanhamento. E tirou muito preconceito de mim, sabe? Hoje eu sou uma pessoa livre de preconceitos. Tanto com essa questão, quanto com várias outras questões. E me ensinou a ter mais credibilidade em mim. Foi aí que veio o Instagram e tudo mais, né? Comecei a desenvolver mais as coisas. Eu tinha vergonha de tudo, hoje eu não tenho vergonha de nada. A gente fica nervosa, porque é normal. Mas desenrolo tudo que me botar pra fazer. Antes eu tinha um negócio de, isso ali eu não consigo. Isso ali eu não consigo, não. Não dá pra mim. Hoje não. Botou o desafio, vamos fazer, vamos tentar. Né? E veio pra isso. Então, de um ano pra cá, eu sou outra pessoa. Eu não me considero mais a Zara que ficou lá, Você passou sabe? por uma transformação, né? Foi um ano de muita coisa, uma mas teve frase muitas bênçãos também. que eu guardo assim comigo, que o deserto, ele antecede a vitória. Com certeza. E você passou por tudo isso para ser moldada no seu psicológico, para ser moldada no seu interior, na sua fé. Para você ver que Deus poderia transformar o que você precisava que fosse transformado em você. E aí, só diante de certas situações, é que a gente vai entender e ver o agir de Deus na nossa vida. Eu já passei por N situações, assim, que foram transformadores para mim. Eu não vou contar, porque a gente vai se estender aqui. Aí eu digo que esse podcast vai durar 3 dias e 3 noites. Mas, assim, eu tô assim, aqui glorificando a Deus por dentro, com seu testemunho, com seu relato, porque eu sei que Deus Ele é um Deus que faz maravilhas, que faz isso e muito mais. Porque eu tenho certeza que cada um de nós aqui nessa sala já pôde presenciar algum feito de Deus nas nossas vidas individualmente. Eu tô emocionada. Eu não tô nem aguentando segurar as lágrimas, porque eu senti a presença de Deus tão forte agora no teu depoimento, sabe? E eu me vi assim também. Eu passei por muitas situações e eu acho tão importante falar sobre isso aqui, porque as pessoas veem a gente por fora tão forte. Ai, aquela menina tem tudo, ela não passa por nada. Ninguém sabe o nosso interior. Ninguém sabe a dor do outro. Então, eu mudei muito assim com as coisas que eu passei de um ano pra cá. E eu me vi muito em sua fala. Então, eu senti assim a presença de Deus tão forte aqui com a gente. E isso é muito importante, assim, para que seja visto, para que as pessoas saibam que, por mais que seja difícil, Deus está com a gente. E ali tem um propósito. O relato de outras pessoas, o testemunho de outras pessoas nos fortalece na nossa fé, porque a gente vê Deus agindo. E assim, quando você falou da questão que ia para o psiquiatra e pensava que se sentia, assim, mal, porque as pessoas dizem assim, vai para o psiquiatra, porque as pessoas acham, psiquiatra é médico de doido. E não é assim. Eu faço tratamento psicológico, eu venho fazendo acompanhamento há mais de 1 ano, eu faço terapia, eu faço acompanhamento com psiquiatra, eu já procurei neurologista, sabe, assim, mas eu tive um certo receio para ir procurar ajuda, entendeu? Eu passei muito tempo tendo altas crises de ansiedades. Eu tinha crises que eu ficava dentro de casa, assim, do nada. Você tem vários problemas na sua vida, mas quando você sofre de ansiedade, tem dias que você acha que o mundo vai cair na sua cabeça e que não vale a pena mais viver. E aí tinha dias que eu desabava no choro e eu dizia assim, Senhor, tira minha vida porque eu não aguento mais. E eu não tinha coragem de dizer assim, eu vou tirar minha vida porque eu tenho a minha forma de acreditar em Deus. E eu acreditava que se eu fizesse daquela forma, se eu tirasse a minha própria vida, eu não estaria fazendo de uma forma correta. Então, eu pedi a Deus, Senhor, eu não aguento mais. E teve um dia que eu parei, assim, de tanto desespero que eu sentia, que eu disse, se eu não procurar ajuda de alguém que possa me entender o que eu estou passando, porque às vezes você fala para outras pessoas, você quer desabafar, e aquela pessoa não entende, acha que é frescura sua. Diz assim, homem, isso é frescura. E não entende. E aí, eu disse, não, eu vou atrás de um psicólogo.
Aí entrei em contato com a psicóloga, comecei a fazer as sessões, comecei a perceber que minhas crises elas começaram a ter um espaço maior entre um e outro, mas eu vi que não era suficiente e busquei a ajuda de um psiquiatra. E eu faço meu tratamento, eu sei que eu preciso, eu creio em Deus. As pessoas acham que é falta de Deus e não é. Tem N motivos para você ter essas questões de crise de ansiedade, de depressão. Eu tenho a minha experiência, Nayane tem as experiências dela, que, como ela disse, as pessoas podem olhar para ela e achar, não, Nayane tem tudo na mão. Porque o pai dela é bem-sucedido, porque ela é uma profissional bem-sucedida, porque o esposo dela é um empreendedor bem-sucedido. Mas não é. A vida não é feita só de negócios, não é feita só de dinheiro. A vida é feita de vários momentos, de várias partículas, e isso é bem complicado. Eu acho que é importante a gente deixar claro aqui a necessidade da gente entender quando precisa de ajuda. E ir buscar, sabe? De ir atrás de um psicólogo, de ir atrás de um psiquiatra e de buscar a Deus, sim, sem dúvida nenhuma. É muito importante. Assim, eu fiquei muito emocionada, assim, porque, como a Nayane falou, você vai falando do que você sentia, do que você imaginou, e as pessoas poderiam, se você relatasse para outra pessoa, dizer, Zara, mas só isso? Tu quis tirar a tua vida por causa disso, mas ninguém está na sua pele, ninguém sabe o que você estava sentindo, o quanto você estava se sentindo impotente. Porque hoje, por exemplo, nos dias que eu estou bem, eu acordo com os mesmos problemas do dia que eu acordo com crise de ansiedade. Mas eu estou bem e eu consigo entender que se eu não der de conta de tudo, tudo bem. Larissa está aqui, Larissa trabalha comigo, ela já viu várias situações que eu fico louca no meu trabalho. E ela diz, calma, calma. E aí, quando ela fala assim, calma, aí eu tenho que parar e lembrar, não, eu sou humana, né? E eu faço terapia, e hoje é dia de minha terapia, né? E eu adiei. E hoje foi um dia que eu não acordei bem. E eu ficava me perguntando, eu me apeguei muito a Deus hoje, porque eu sabia que eu não estava bem, mas eu tinha minhas obrigações. E eu pedi muita ajuda dele. E eu agradeço muito assim a Deus, porque foi nesse momento que eu mais estava desesperada, que eu mais me senti amada por Deus. Hoje, minha visão de Deus, assim, é outra totalmente diferente. E, para mim, o que foi fundamental, assim, foi porque eu vi que eu não precisava nem estar na igreja. Que onde eu tinha mais Deus era dentro de mim. Onde eu tivesse, Ele estava ali comigo. Deus é a nossa morada. E, minha gente, olha, eu deixo um conselho. Não demorem. Se vocês estiverem sentindo qualquer coisa, eu demorei. Eu passei quase 2 anos para procurar ajuda. Então, eu deixei chegar num nível que não tinha mais controle. Então, qualquer coisa, minha gente, a dor de ninguém é pouca. Cada um sabe sua dor. Então, a dor que você tiver, independente, se for só ou algo físico ou algo psicológico, procure ajuda. Porque a gente precisa de ajuda. Ninguém é inabalável, né? Zara, foi muito bom conversar com você. Muito E bom. antes de encerrar, a gente queria fazer aqui um bate-bola com você. A gente vai falar algumas palavras e você vai falar o que significa para você, tá bom? Então, alguma coisa que você goste, o que vem à sua mente quando fala essa palavra, certo? Tá. Ai, meu Deus. Sonho. Ai, o meu sonho é a Top Fit. É a academia, é a minha família feliz vivendo o nosso propósito, sabe? O que a gente sempre sonhou. Ai, que lindo. Uma comida. Pizza. Pizza. Ai, pizza é bom. Uma peça de roupa. Ai, meu Deus. Cropped. Bota o crop, reage, mulher. Um medo. Ai, eu tenho tantos medos, mas eu acho que eu tenho medo de não conseguir ter uma estabilidade para o meu filho. Acho que é o meu maior medo. Um arrependimento. Ai,
Ai, meu Deus, ter trancado a faculdade. Porque quando eu voltei tá mais difícil. Vaidade é? Ai, gente, não julgo, sabe? A vaidade, ela tem um lado bom, né? Dependendo do proceder, eu acho pessoas vaidosas incríveis também. Mas não pode se deixar levar, né? Não pode ser demais, demais, demais. Felicidade é? Ai, felicidade é a minha família toda comigo, é todo mundo feliz, é o meu filho. Todo dia quando eu acordo e vou olhar ele sorrindo, não tem preço. Eu sou Felicidade é a feliz por família. isso já. Que bom. Zara, muito obrigada. Muito obrigada, assim, por ter sido tão verdadeira, por falar aquilo que estava no seu coração, no seu interior, por ser transparente, por não ter vergonha de falar das coisas que você passou, de como foi ruim enfrentar essa doença, de como foi a maternidade para você, as dificuldades que você teve, porque a gente sabe que não é fácil de falar para todo mundo ouvir. Eu sei que você tem uma vida ativa assim no Instagram, mostra o seu dia a dia, mas é totalmente diferente. Tem coisas que é difícil de sair. Né? Então, muito obrigada por essa prosa. Espero que a gente tenha outras oportunidades e as portas estarão sempre abertas. Ai, gente, foi um prazer estar aqui com todos vocês. Queria agradecer também, né, a todos os meus seguidores que foram lá, fizeram uma perguntinha ou outra. E agradecer a vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Quando a Nayane falou comigo, eu disse, eita, que chique. Fiquei até meio sem acreditar. Mas estou muito feliz de estar aqui. Sou muito feliz por ter todos eles lá no Instagram. E por tudo que está acontecendo na minha vida, eu sou muito, muito grata a Deus. Porque Deus é a razão de tudo. Sem Amém. Ele não somos Glória nada, a Deus. nada, nada. Glória a Deus. Seus seguidores são fiéis, viu? Eles pediram muito Pô, você colocaram seu nome nossa na caixinha várias vezes lá, Fico muito, muito feliz. como sugestão para trazer aqui no podcast. E aí a gente vai seguindo as sugestões dos nossos seguidores E também, olha aí, né? Que prosa, assim, eu imaginava que ia ser uma delícia, mas eu nunca pensei que ia ser tão bom. Porque eu tô aqui renovada. Eu perdi a terapia, ganhei outra terapia aqui, ó. Fez uma terapia 0800 aqui hoje. Obrigada, A Zarinha, gente precisa assim. de experiências, né? É bom. Foi muito bom. Obrigada também a esse bolo aqui maravilhoso que a Ana Paula mandou pra mesmo. gente. Casou Delícia. perfeito Não, com o nosso aonde você cafezinho. comer um bolo de Ana Paula, você sabe Você que sabe é de que é de lá. lá. Sabe que é de lá, né? né? Porque o gosto todo mundo conhece. Não tem pareia, não, gente. E é isso, gente. Até a próxima prosa, né, amiga? Até. Beijos. Beijo, tchau. Tchau.